Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Casa Organizada e vamos falar um pouquinho da cozinha. Eu vou mostrar para vocês a minha cozinha e vou falar um pouquinho sobre aquilo que eu penso no momento de organizá-la. Antes de começar o vídeo, eu quero te trazer um pensamento. Você pensar em cada pessoa que habita a sua casa e que vai ali na cozinha, seja para fazer uma refeição, para fazer algum afazer doméstico, para beber uma água. E se você puder, organize sua cozinha pensando em tornar a vida de cada uma dessas pessoas mais fácil e também cada coisa no seu lugar identificado, para que assim todas as pessoas que frequentam a sua cozinha sejam capazes de também mantê-la organizada. Agora eu vou lá para a cozinha e vou mostrar para vocês, enquanto eu for mostrando, eu vou narrando e vou falando para vocês aquilo que eu pensei, aquilo que eu acho importante no momento de organizá-la. E depois vocês me contem o que vocês acharam dessa forma de fazer o vídeo. Um grande abraço para vocês e vamos lá! Essa é uma estação de organização aqui de casa. É a estação da entrada, da chegada e da saída, né? Então, nessa latinha daí, eu coloco as máscaras descartáveis. A gente está em outubro de 2021 e a gente ainda está lutando contra o vírus Covid-19. Essa aí é uma cestinha, onde fica o tripé, porque eu sempre estou gravando alguma coisa aqui na cozinha para vocês. Esse álcool 70, uma listinha de unha, porque vira e mexe minha unha quebra, então eu deixo uma aí à mão. E ficam essas coisinhas, sabe, do dia a dia, uma caneta, né? E essas coisinhas que a gente usa, que a gente precisa para sair. Então ficam aí nessa cestinha. A chave de casa também, quando a gente chega, fica aí, carteirinha de futebol dos meninos. Eu deixo a fruteira, né, em cima da mesa, como vocês viram. Aí, logo embaixo do filtro, para ficar à mão, ficam os remédios que a gente está tomando no dia a dia. E ficam aí para não esquecer, porque eu sou aquela que esquece remédio. E aí a gente começa os talheres, né? Antes eu tinha nessa gaveta aquele tipo de organizador que já vem com a marcenaria, mas eu sentia que eu perdia muito espaço com ele. Então eu comprei esse organizador, se eu não me engano é da Plazútil. Esse aí é o marcador de copos. Ele ajuda demais também na organização, porque cada um coloca no seu copo e vai usando esse copo durante o dia. Agora eu tô abrindo para vocês a gaveta de utensílios. Essas divisórias são muito úteis e eu tentei colocar os talheres divididos em categorias. A terceira gaveta é uma gaveta de tampas e peneiras. Então as tampas de panela, essas tampinhas de silicone ficam todas aí. E na última gaveta, eita, esse ficou com a dobra meio ruim. Ficam jogos americanos, os paninhos de limpeza da cozinha e os panos de prato. Vamos agora ao basculante que fica abaixo da minha pia. Nele eu guardo os produtos de limpeza que eu utilizo na cozinha, saquinhos, o saco de lixo. Olha lá, aquele organizador lá atrás é um revisteiro, mas que eu uso para guardar plástico filme, papel alumínio. Eu coloquei nesse porta-sabão em pó os saquinhos dobradinhos. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo detalhado explicando como é que eu fiz essa montagem aí. Aí fica o sabão para lavar a louça. E nessa caixinha tem vários itens. Depois eu posso fazer detalhadamente para vocês, explicando o que eu costumo guardar. Me digam aí nos comentários se vocês têm interesse. Nesse gavetão ficam as minhas panelas e também esse ralo. Elas ficam empilhadas mesmo. Gente, eu acho super prático panela em gavetão. Essas duas gavetas são gavetas de porta-temperos. Tem um vídeo mostrando como que eu fiz para trocar as corrediças telescópicas delas. Aí, gente, eu deixo também as facas, porque elas ficam à mão, do lado do fogão. As minhas tábuas de corte também ficam aí nessa gaveta de porta-temperos. Bicarbonato de sódio, alguns temperinhos, a luva,
que eu sempre utilizo, né, para retirar coisas quentes do forno. Então eu pensei, o que eu mais uso do lado do forno? São esses itens, então esses itens precisariam estar ali. Em cima da minha bancada ficam esses potes com cebola e alho, eles estão sempre à mão. E nesse dia tinha esse orégano que eu coloquei para secar. Pertinho aí da cuba fica o escorredor de louça, essa grade que eu utilizo aí do lado, essa grade de inox. O elefantinho, que é o escorredor de talheres. E esse suporte para bucha. Ele é feito com ventosas e fica dentro da cuba, muito prático. Do lado da torneira eu deixo essa bandejinha, eu escolhi deixar tudo branquinho. Fica aí sabonete líquido, detergente, rodinho e as escovinhas que eu utilizo para lavar as coisas. Agora eu vou mostrar para vocês os armários aéreos. Nesse armário acima do micro-ondas eu deixo algumas coisas que eu uso muito pouco, porque ele é um armário realmente menos acessível. Esse armário, ele é aéreo, é lá em cima, mas fica acima da pia, não fica difícil pegar as coisas. Aí eu deixo as garrafas e essa jarra que eu uso mais. Esses copos também que as crianças gostam. Olha só, gente, quem tá aparecendo aí? Esse revisteiro da Adelo. Esse revisteiro eu utilizo para muita coisa aqui em casa. Vocês vão ver ele aparecendo em outros ambientes. Nessa vasilhinha de sorvete ficam as tampinhas. Seguindo agora, vocês vão ver onde ficam os meus eletros. Lá em cima, liquidificador, mixer com processador, sanduicheira e lá atrás o espremedor de laranja que eu uso pouco e o aparelho de fundir. Logo acima da pia fica esse armário com os copos, canecas. E ali eu deixo, gente, os meus remédios que a gente utiliza mais. E aí eu vou repondo lá naquela vasilhinha que eu mostrei para vocês, né? Esses ficam sempre mais à mão. Ali embaixo são os sachêzinhos, suplemento alimentar. Agora eu vou mostrar para vocês onde ficam os itens de café da manhã e lanche rápido. Eu coloquei, gente, essa bandeja. Essa bandeja de café da manhã estava aqui em casa inutilizada. Então eu troquei um aramado que ficava aí e coloquei a bandeja. E essa é uma super dica que eu tenho para vocês. Dar nova utilidade para objetos antigos. O aramado que ficava aí tá hoje em dia cerca de R$70. Essa bandejinha, gente, eu já encontrei ela até por R$19 na promoção. E ela é muito útil. As perninhas dela são ajustáveis. Então, ela fica um pouquinho mais altinha se o seu espaço for menor, mas ela funciona sim. E eu achei super charmosa. Então, vale a pena você dar uma olhadinha no espaço que você tem. Essa bandeja pode ser uma boa pedida para vários lugares. Do lado da bandeja fica as coisas para eu fazer o café. Esse filtro de inox é super prático e gera uma economia muito grande na sua casa. O café fica uma delícia. Fica também a prensa francesa, a garrafa térmica, tudo na mão para fazer o café. Em frente ao fogão, fica aí a minha geladeira e o freezer. Eu deixo a samambaia, os livros de receita e esses 2 potes onde ficam bolachas. Aí em cima, fica em frente ao fogão, ficam as minhas formas que a gente utiliza para assar coisas no forno, né? E acima da geladeira, essas coisas que a gente utiliza menos no dia a dia, porque é um lugar menos acessível. Virei novamente. Do lado dessa bancada, né, aquela bancada da pia, fica o fogão e do lado do fogão eu coloquei esse aí que é uma prateleirinha para livros, para organizar os temperos. E os temperinhos ficam aí para eu cozinhar. Também fica esse cronômetro, né?
Aí em cima ficam os pratos. Eu já guardei pratos um em cima do outro, todos, sabe? Um em cima do outro, mas eu percebi que eu utilizava pouco os pratos de baixo. Então eu encontrei esse organizador que queria 3 alturas lá no Carrefour. Foi um preço super ok e facilitou muito a minha organização. Acima dos pratos ficam os itens de sobremesa, os bowls e esses aí que são potes para pipoca. É muito importante a gente deixar do lado do fogão alguma coisa para apoiar a colher, para a gente não sujar a nossa bancada, né? E recentemente eu coloquei o sal de fora do porta-temperos. Logo aí embaixo eu tenho a gaveta de plásticos. E a dica que eu quero te dar é que, se tiver como, dê preferência aos plásticos das vasilhas que são retangulares ou quadradas. A gente economiza bastante espaço, otimiza o espaço. Eu tenho pouca coisa redonda, ficam esses potinhos aí que eu guardo caldo de legumes, caldo de carne, né? Quando sobra algum caldinho. E eu coloco tudo empilhado, gente. Foi a melhor forma que eu encontrei aqui. Aí embaixo ficam os potes de vidro e também os pirex, né? Tem esse pirex grande que ele encaixou direitinho e criou uma altura, como se fosse uma gavetinha, que eu levo para um lado para o outro e quando eu não estou utilizando ele, ele fica aí organizando as tampas. Olhe com carinho e criatividade para os objetos que você já tem na cozinha. Pode ser que surja algo bem interessante. Lá em cima fica a minha panela de pressão elétrica e eu reservei um lugar para os inox. Categorizar sempre. Aí embaixo ficam xícaras, pires e também os pratinhos de sobremesa. Eu já organizei as xícaras assim, mas hoje eu prefiro colocar do outro jeito mesmo. Veja aí na sua casa como você prefere. Os descartáveis. Eu tenho essas 2 caixinhas onde eu guardo os descartáveis para festas e outros descartáveis também. E aí embaixo ficam as ferramentas e os baldes e bacias. Essa porta esquerda eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Por agora, vamos seguir para minha lavanderia. Olha a secadora trabalhando aí, gente. Ela é uma super ajuda aqui em casa também. Aí em cima ficam os meus produtos de limpeza. Se você puder, coloca sempre categorizado e um na frente do outro. Aí hoje em dia eu não estou conseguindo colocar direitinho, porque eu estava testando alguns produtos e eu tenho agora uma variedade grande de produto aí, inclusive alguns que eu nem utilizo mais. Estou precisando fazer um limpa nesses produtos que eu não uso mais. Eu vou mostrar aí para vocês, gente, o que aconteceu com esse armário. Se eu pudesse voltar atrás, eu colocaria nas áreas molhadas aqui de casa o MDF naval, porque podem acontecer acidentes. O lisoforme rompeu o borrifador e aí quando eu acordei já estava tudo inchado. Se você está fazendo agora a sua lavanderia, coloque o naval. Realmente ele é muito melhor. Bom, aí do lado, acima do meu tanque, ficam as roupas que eu preciso passar. É pouca roupa para passar aqui em casa, eu vou colocando tudo aí, né? Porque a maior parte das roupas eu nem passo. As luvas ficam aí de penduradinhas nesse gancho e os cabides. Esses cabides ficam aí porque às vezes eu tiro algumas roupas que eu não gosto de colocar na secadora, então de penduro no cabide no varal. Logo acima ficam os medicamentos e os panos de limpeza, essas 2 caixinhas aí. E aí do lado, algumas coisas que eu utilizo raramente, como por exemplo essa escovinha sanitária que eu utilizo para limpar meu climatizador. As coisas para passar roupa e também nos ganchinhos lá em cima com os prendedores.
esses paninhos do Mop Spray. Esse é meu tanque. Nele também coloquei esse organizador com ventosas. Esse cabe um pouquinho maior. Fica o detergente, sabonete, que eu utilizo demais para lavar roupa, e a buchinha. Outro organizador de livros, outra prateleirinha de livros, que eu utilizo dessa vez para colocar os itens que eu uso mais no tanque. Embaixo do tanque ficam esse espanador eletrostático, muito bom. E aí, gente, a cestinha que eu utilizo para lavar banheiro. Então, sempre que eu vou lavar banheiro, eu já levo ela de uma vez e lavo todos, né? Eu e meus filhos, a gente lava os banheiros aqui em casa. Eu lavo com a ajuda deles. Cada um lava um. E é isso na lavanderia. Lembra aquela porta que eu falei que eu ia voltar depois? Então, é essa daí. É a minha despensa. Lá em cima ficam os itens que eu uso para fazer bolo e tortas. E aí, logo embaixo nessa prateleira, ficam os itens que são em pó. Então fica aí chocolate em pó, açúcar, todo esse estoque. E embaixo, os itens que eu utilizo para fazer doce. Leite condensado, gelatina, granulado, creme de leite, coco ralado, leite de coco. Descendo é o setor das coisas de sal. Tá meio peladinho, né? E descendo mais um pouquinho, os itens para lanche. Pão, biscoito, pipoca, fica tudo aí. Gente, essas cestas organizadoras são muito úteis. Elas servem como se fosse uma gavetinha. Elas limitam o espaço. Embaixo ficam os grãos. Acabou que eu tive que colocar aquele estoque ali de rancheiro, que aqui em casa todo mundo ama. E embaixo ficam os leites, né, as garrafas. E essas garrafas de álcool que estão lacradinhas. Não coube na lavanderia, então eu trouxe elas aqui para ficar um tempo. Inclusive hoje que eu estou gravando esse áudio, elas já não estão mais ali. Esse foi o vídeo da organização da minha cozinha e lavanderia. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se ficou alguma dúvida. Avaliem o vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo. Tchau!